Fala, meus guris e minhas gurias, espero que todos estejam bem. São 7h30 da manhã de uma sexta-feira, que é feriado, inclusive o bom feriado na sexta-feira. Estou indo fazer o meu cardio e estou começando uma série aqui no YouTube para vocês. Por quê? Vocês me perguntam. Porque hoje é exatamente dia 3 de abril e para quem não sabe, quem vos fala está noivo e faltam exatamente 4 meses para o meu casamento. O que isso significa? Isso significa que oficialmente o cutting começou e a dieta apertou e o cardio aumentou. Então o que eu quero fazer nesses próximos meses para vocês? Documentar todo esse meu processo no cutting, como vem sendo, como está a dieta, como está o treino, quanto eu tô fazendo de cardio também. Então eu quero documentar tudo isso para vocês, mostrar como o físico vai evoluir e tudo aquilo que eu tô fazendo. E eu tenho um principal objetivo nesse cutting, que é simplesmente superar esse físico aqui que eu atingi ano passado. Vai ser um pouquinho difícil, vai ser trabalhoso, mas é isso que estamos buscando. Então hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do meu cardio ali, também vou voltar mais tarde, depois de trabalhar um pouquinho, depois do almoço ali, para mostrar para vocês meu treino, e aí a gente vai conversar um pouco sobre como tá o meu treino, como tá a minha dieta, e eu vou explicar tudo para vocês. Então eu já volto aqui quando eu estiver na academia pra gente fazer esse treino juntos. Fechou? Bom, como vocês podem ver, eu já tô aqui para fazer meu primeiro exercício dentro do treino. Passei, fiz o cardio, tomei meu café da manhã, trabalhei um pouco, almoçamos, já são quase 3 horas da tarde e agora é a hora de começar o treino. Vocês vão acompanhar comigo hoje um treino de pull. É um treino reestruturado do que eu vinha fazendo nas semanas anteriores, simplesmente para trazer um pouco mais de foco para aquela parte das costas que eu mais quero desenvolver, que é o latiço. Então, conforme eu for treinando, eu vou explicando para vocês tudo que foi pensado na hora de eu montar esse meu próprio treino, tudo que eu faço de ajustes durante ele, para vocês entenderem muito bem o que é um treino de costas feito e pensado para enfatizar o latiço. Então, acompanhe esse treino comigo, vamos fazer esse primeiro exercício aqui, que é uma remada unilateral aqui no cabo. Bom, por mais que a remada... Ó, Giovana. Eu vou mandar o editor colocar isso no vídeo. Bom, por mais que o exercício em si uma remada unilateral, para aquecer e fazer a primeira preparatória, eu prefiro fazer bilateral, porque eu vou continuar lubrificando a articulação, jogando sangue pro músculo que eu quero trabalhar, e aí quando for para ser um pouco mais específico e trazer uma preparatória um pouco mais pesada, o efeito PAP, que é o potencial pós-ativação, aí sim eu parto para unilateral. Mas agora, como é só para aquecer, uma carga bem leve, eu prefiro fazer de maneira bilateral, até para economizar um pouco de tempo, porque os guris têm mais coisa a fazer do que só treinar, né? Vocês me ouviram falar hoje mais cedo que eu estava entrando em cutting, que essa era a primeira semana de cutting, e aí vocês me vêm treinando e tomando um energético com açúcar. Partindo em minha defesa, hoje é dia de refeição livre, eu queria muito experimentar esse sabor, então eu optei por escolher ele, já que eu vou fazer minha refeição livre hoje, tem um pouco mais de calorias para usufruir. Só que dito isso, não valeu nem um pouco a pena, isso aqui é horroroso e eu não recomendo para ninguém. Como eu tô em um começo ainda de cutting, ainda não é nada muito apertado, por enquanto eu tô com uma dieta um pouco mais tranquila, eu tô comendo por volta de 2.000, 2.200 calorias, só que eu venho estruturando a minha dieta de uma maneira que ela fique bem encaixada na minha rotina. Vocês já vão entender o porquê. Mas, por exemplo, hoje foi um dia à parte, porque eu fiz cardio muito cedo, mas geralmente eu costumo não fazer a primeira refeição, a refeição da manhã. Por quê? Você não considera ela importante? Com certeza eu considero. Só que o que acontece? Eu sou um cara que, como eu trabalho de casa, eu geralmente acordo, já vou direto pra frente do computador e isso me ajuda a economizar tempo, não fazer a refeição da manhã. Além disso, eu não costumo ter muita fome de manhã, então eu gosto de segurar e guardar essas calorias para poder usar em algum outro momento, um pouco mais para frente, para ter uma janela calórica maior também para usar, principalmente na hora da tarde do pós-treino ali e também na janta. Então essa é uma estratégia que funciona muito bem para mim. Por mais que eu não seja tão fã da ideia de não tomar o café da manhã, por eu considerar uma refeição muito importante, por eu saber que de manhã também você tem uma melhor sensibilidade à insulina e consegue comer um pouco mais de carboidrato, é uma estratégia que funciona muito bem para mim dentro da minha rotina. Então, se ela vem funcionando e eu venho tido adesão, perfeito, é assim que a gente vai seguir até onde o cutting me permitir. Fiz o aquecimento, fiz a primeira preparatória, agora é hora de ser um pouco mais específico, então a gente vai fazer mais uma preparatória aqui de maneira unilateral para depois partir já para a série de trabalho. Essa polia ela é meio pesadinha, não gosto muito disso. Vou começar com o lado direito pelo fato de eu ser canhoto, o lado esquerdo é um pouco mais forte, mas vamos fazer uma preparatória aqui.
tava vindo numa sequência de que eu tava numa época bem desanimado pra treinar, né? Inclusive vocês devem ter ouvido eu relatar ali mais cedo, na hora que eu tava indo fazer cardio, que eu até mudei um pouco a minha divisão de treino. Então eu cheguei a testar mais pro final do ano passado, a torso em limbs, que foi divertido no começo, mas eu não tenho saco nenhum pra treinar perna e braço no mesmo dia. São duas coisas que eu não gosto tanto de treinar. Por incrível que pareça, perna é mais ok, né? A maioria dos homens não gosta tanto. Mas até mesmo braço, bíceps e tríceps em específico, não são músculos que eu tenho tanto prazer assim de treinar. Então os treinos de limbs estavam sendo insuportáveis de se fazer. E a minha adesão foi começando a cair lá embaixo, eu não tinha vontade de treinar. Então eu passei ainda para 4 vezes na semana, mas eu comecei logo depois um upper e lower. Só que com o tempo também não foi ficando tão sustentável, porque para mim, por mais que eu ache upper e lower uma divisão excelente, funciona muito bem para muita gente, para um público muito grande, para mim ela tem uma questão que tava me deixando um pouco incomodado, que os treinos demoram um pouco mais em upper e lower. Porque em um treino de upper, por exemplo, você tem que bater ali peito primeiro, depois você vai para as costas, ainda tem ombro, bíceps e tríceps, você vai variando muito entre os exercícios, acaba tendo que fazer um número um pouco maior de preparatórios. Isso acabou me incomodando um pouco, os treinos estavam começando a ficar muito longos e por isso que eu decidi mudar e agora eu tô fazendo push, pull, legs, upper. Simples, uma vez perna só na semana, que vai um pouco contra tudo aquilo que eu falo de ter uma maior frequência de treino, treinar mais vezes na semana o mesmo músculo. Só que, como perna, primeiro que é um ponto que eu já vejo ser um pouco bem desenvolvido no meu físico, vocês podem até ver aqui, eu pedi pro editor colocar uma fotinha da perna do teu pai, que de modéstia à parte estava bem legal no último cutting, e também não é um músculo que eu tenha tanta vontade de desenvolver, não é algo assim que eu tenho, meu Deus, quero ter a maior perna do planeta. Então, treinar uma vez na semana faz muito sentido pra mim, costas e bíceps no outro, e aí eu tenho um treino de upper mais pro final da semana, e aí eu consigo alocar um treino de pull, um treino de push pra estimular bem peito, ombro, tríceps em um dia, que me ajuda a completar todo esse volume. Só que pra mim a graça de fazer um push pull legs, por exemplo, é que o treino é muito rápido. Vocês vão ver, conforme for passando, claro que hoje eu vou demorar um pouquinho mais porque eu tô gravando pros guris, né? Só que aqui, mano, é muito rápido. Eu fiz um aquecimento, fiz 2 preparatórias, vou partir pra série de trabalho, só que logo em seguida, nos próximos exercícios, é uma série preparatória, porque são exercícios estáveis, são exercícios que eu já me conheço bem a carga que eu uso. Então assim, é uma série preparatória, 2 séries de trabalho e vamos embora. Então se torna um treino bem mais rápido de se fazer. Vamos pra série de trabalho agora então. Vocês vão reparar que eu acabo não descansando tanto tempo assim nesses exercícios unilaterais. E por quê? Vocês podem me perguntar. Simplesmente pelo fato de que eu tenho um lado bem mais forte que o outro. Meu lado esquerdo, ele é bem mais forte que o lado direito. Por mais que o cenário ideal seria você ter um tempo de descanso legal, 1 a 2 minutos ali em exercícios unilaterais, para dissipar a fadiga do sistema nervoso central e tudo mais, essa é uma estratégia que eu acho válida de se fazer quando você tem um lado muito mais forte que o outro. E além disso, também entra a questão de que eu tenho mais coisas a se fazer dentro do dia, então eu não posso me dar o luxo de ficar muito tempo descansando e extrapolar um pouco o tempo de descanso entre cada exercício. O tempo de descanso hoje vai ser falando aqui com vocês e já partir para a próxima série do outro lado. Tem que fazer 6, mas acho que vai sair mais de boa. Bom, foram as 2 séries da remada unilateral. Vocês podem perceber, vocês vão perceber durante o treino, mas eu já vou falar aqui agora. Todos os exercícios que eu vou fazer, pelo menos nesse treino, todos são 2 séries de trabalho, 1, 2 preparatórias ali. O único que tem aquecimento foi a remada ali, porque ele é o primeiro exercício da sessão. Eu sou vagabundo, então eu literalmente só troquei da puxada lá do fundo pra essa aqui, porque o pegador que eu gosto de usar pra fazer a puxada aberta, que já é nosso próximo exercício, já tava aqui. E eu tenho muita preguiça. Aqui vocês vão me ver fazendo só uma série preparatória, porque é um exercício que já tá na minha rotação, no meu treino já faz um bom tempo, então eu já tenho uma noção da carga que eu uso, então eu não tenho muita dificuldade de ter que ficar achando a carga, eu já tenho uma noção, já tenho a noção de quanto eu tenho que fazer também para progredir, mas por que então ainda assim eu vou fazer uma série preparatória? Exatamente pelo fato do efeito PAP, que é o potencial pós-ativação. Sempre que você faz uma série preparatória antes da série de trabalho, e é uma série um pouco mais pesada, por exemplo, aqui eu vou fazer com a minha carga de trabalho, só que uma repetição só. Você faz com que o seu sistema nervoso central receba um sinal e ele entenda que ele vai ter que fazer força. Isso te deixa mais preparado para conseguir ter uma maior capacidade de produzir força, conseguir puxar mais peso simplesmente na série de trabalho. É bem simples, mas é por isso que eu utilizo pelo menos uma série de preparação em quase todos os exercícios. É muito raro vocês me verem não fazendo uma série preparatória para algum exercício. No máximo, exercício ali para braço, mas bem na reta final do treino, que aí eu já tô querendo ir embora também e não é tão necessário assim. Não que essa preparatória que vai fazer grandes diferenças, mas eu acho muito válido fazer. Então é por isso que vocês vão me ver fazendo ela por aqui também.
Então, como eu falei pra vocês, esse é um treino de costas mais voltado pra latíssimo, mais pra parte da dorsal. Então, o que a gente fez até agora? A gente fez uma remada unilateral, que é uma remada mais no plano sagital, principalmente unilateral, você consegue deixar o seu cotovelo bem rente ao tronco. Eu, inclusive, vocês podem ter reparado, eu faço um pouco dessa flexão lateral ali da coluna pra me ajudar a fazer com que o meu cotovelo passe realmente bem próximo ao tronco, e com isso a gente consegue enfatizar melhor a dorsal, que faz esse movimento da extensão do ombro. Além disso, para complementar o trabalho agora, essa primeira remadinha, mais no plano sagital, como ela vem na horizontal, você consegue trabalhar principalmente as fibras um pouco mais superiores à dorsal, que tem uma direção mais na horizontal. E aqui, com essa puxada aberta, também é um exercício que vai enfatizar o latíssimo, só que pelo fator dela ser uma puxada mais vertical de cima para baixo, fazendo mais essa adução do ombro, você consegue trabalhar um pouco mais as fibras mais baixas da dorsal, aquela parte um pouco mais baixa. E aqui, como eu gosto sempre de falar, sempre um treino de costas, para ele ser perfeito, ele precisa de pelo menos 3 exercícios, um em cada plano de movimento. Então a gente fez uma remada no plano sagital, que é fazendo essa extensão de ombro, cotovelo bem próximo do tronco. Agora a gente está fazendo uma puxada no plano frontal, braços mais afastados, puxando bem reto aqui. E o próximo exercício vocês vão ver que é uma remada no plano transverso. Então esses 3 exercícios englobam as costas por completo. Se eu quisesse fazer esses 3 exercícios e ir embora para casa, eu já tinha um treino extremamente completo pensando nas minhas costas. Mas então, vamos partir para a série de trabalho aqui. Strapzinho em todos os exercícios de costas que envolvem puxada e remada, porque os guris não querem deixar os seus ganhos na mesa. E o editor com certeza agora vai botar aquela música nervosa. Aparece aí, pai. Vem dar um salve pro meu vídeo no YouTube. Fala, família. É os guri do time. No YouTube, sim? Aham. Inclusive, enquanto eu descanso, eu vou fazer um desabafo aqui. Esse strap aqui, ele é excelente, é um strapzinho de couro. Eu ganhei de um atleta meu, inclusive, Du. Se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado pelo strap. Só que eu odeio esses pegadores emborrachados, porque não dá pra passar o strap direito. Ele fica toda hora enroscando, você tem que pegar, você tem que puxar, e aí sim enrola ele. E essa é uma parada, irmão, que me irrita. Posso estar com estresse das calorias baixas e muito cardio? Talvez. Mas isso é algo que me irrita, inegável. Esses pegadores de borracha me deixam irritados, porque eu vou usar strap. Eu vou usar strap, se vocês quiserem, eu uso strap até fazendo uma rosca direta com o halter. Mas eu vou usar o strap. Eu sou cadelinha do strap e os guris usam straps pra qualquer coisa, até para abrir a porta do carro. E vai ter gente vindo falar aqui para mim que, nossa, você usa strap para fazer todas as suas séries no treino de costas, seu antebraço vai ficar fraco. E daí? Eu não quero que o meu antebraço fique forte, eu quero que as minhas costas melhorem. Eu não tô nem aí pro meu antebraço. Se eu tivesse aí pro meu antebraço, adivinha o que eu faria? Vou te dar 3 opções. Primeiro, faria uma puxada sem strap. Segundo, eu ia ficar me pendurando por aí, só segurando a força da minha mão. Ou terceiro, eu iria treinar antebraço de uma maneira específica. Qual dessas 3 opções será que é a melhor opção para te deixar com o antebraço mais desenvolvido? Eu fico louco com essas coisas, cara. Eu acho que eu tô estressado demais. Vou descontar isso na minha série. Não dá, não. Olha o que eu tô falando. Olha isso aqui, ó. Tem que enrolar, tem que roscar aqui. Mas agora foi. Uma coisa que eu ajustei agora nos meus treinos e que eu tava sentindo já a necessidade antes de começar um déficit, mas agora entrando também eu vejo que é ainda mais benéfico, é parar de treinar igual um louco e levar todas as minhas séries até a falha. Porque assim, eu gostava muito da ideia de garantir o máximo possível de um estímulo, levando todas as séries até a falha. Só que isso definitivamente não é sustentável a longo prazo. A fadiga que você gera em prol de um estímulo que assim nem é tão mais alto, não vale nem um pouco a pena. E a gente tem muito bem claro hoje em dia na literatura que você treinar com 1 ou 2 repetições em reservas ou até a falha, tu tem estímulos muito parecidos pensando em hipertrofia. Então assim, não vale nem um pouco o custo-benefício da fadiga que você gera sempre treinando até a falha. Então, para ter esse maior manejo, para economizar um pouco de energia assim, eu venho sempre usando a máxima do JP, para quem é íntimo, que ele sempre gosta de falar que se você é um cara que é bem treinado, que tem um bom tempo de treino já, se você vai fazer uma repetição, só que você não tem certeza que ela vai sair ou não, não vale a pena tentar. Exatamente por esse fator, que você treinar ali entre 1 a 2 repetições na reserva ou treinar até a falha, você não vai ter grandes diferenças no que se diz sobre hipertrofia. Então não vale tanto o custo-benefício
benefício. Então vocês devem ter reparado em todas as séries que eu fiz até agora nesse treino, nenhuma foi realmente até a falha. E o que realmente é a falha? Aquele momento que você vai tentar fazer uma repetição, você vai fazer o seu máximo de força possível, só que a repetição simplesmente não vai sair. Você não vai completar ela. Isso é treinar até a falha. O que eu vim fazendo nesse treino todo, eu não levei nenhuma série, na verdade, até realmente a falha. Mas sempre muito próximo dela, sempre guardando ali uma repetição em reserva, ou até mesmo nenhuma repetição em reserva, parando exatamente na repetição antes da falha, exatamente antes da repetição que não sairia mais. Então, mas claro que se você não é uma pessoa avançada, que já treina há um tempo e não tem tanto esse autoconhecimento em relação ao seu treino, não adianta você querer ficar brincando de deixar a repetição em reserva, porque você não tem muito a capacidade de estipular essas repetições em reserva e você vai acabar treinando longe da falha e vai deixar resultados na mesa. Moral da história, treine pesado, faça força, mas tente evitar levar todas as séries do seu treino até a falha. O que acontece aqui? Como eu falei pra vocês agora há pouco, esse exercício, o mat bar aqui pronado, os cotovelos mais afastados do tronco, é o último exercício entre puxadas e remadas desse treino, principalmente voltado mais para upper back. Essa remada com os cotovelos mais afastados vai trazer um trabalho maior para trapézio, para posterior de ombro, inclusive, para romboides. Então, assim, é o exercício que eu uso principalmente para trabalhar essa área, essa região do corpo mais a upper back, completando com os 3 planos de movimento que eu citei para vocês. Foi uma remada no plano sagital, que foi a remada unilateral, nosso primeiro exercício. Foi uma puxada no plano frontal, que foi a puxada aberta, segundo exercício. E agora fazendo uma remada no plano transverso, cotovelos mais afastados, que com esses 3 exercícios é aquilo que eu falei. Fez esses 3, tu já pode ir embora para casa se você quiser. Mas como eu não sou um completo vagabundo ainda, eu tenho mais 2 exercícios depois aqui. A gente vai fazer essa T-bar, tenho 2 séries aqui ainda. Vamos fazer um pull down para complementar esse trabalho pensando na dorsal. E para finalizar, uma rosca Scott só para trazer um estímulo para bíceps. E aí sim, deu por hoje. Já deu 40 minutos de treino, tá na hora de ir para casa fazer um lanchinho. E para finalizar esse treino, eu usei 2 exercícios para trabalhar mais especificamente 2 músculos que não foram trabalhados de maneira tão específica assim. Primeiro, posterior de ombro, ali no crucifixo inverso. Depois a rosca Scott para trazer um estímulo mais específico para o bíceps. E assim eu finalizei esse treino de pull, um treino bem rápido, eu não demoro nem 1 hora para fazer, trabalhando as costas por completo e ainda dando um estímulo mais específico para musculaturas mais auxiliares. Se você que está aí quer assistir outro treino meu na íntegra, comenta aqui embaixo nesse vídeo qual deles você quer ver. E também, claro, não esquece de clicar no botão de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Eu te vejo numa próxima.